Jéssica, como eu faço para começar um perfil do zero no Instagram? Isso aqui é uma coisa que bastante gente me pergunta, tá? Eu já ouvi coisas do tipo: ah, não, eu comecei a fazer o meu trabalho de social media no Instagram pela minha conta pessoal mesmo, porque já tinha alguns seguidores ali, e eu não tive coragem de começar do zero. Eu achava que seria mais difícil conseguir os primeiros seguidores, blá. Só que assim, gente, quando a gente pega um perfil que antes era pessoal e que muitas vezes por ser pessoal, você não tinha como treinar algoritmo e coisas do tipo, pode ser sim que seja muito mais difícil que você comece a fazer aquele perfil dar resultado. Então, quando você cria uma conta do zero e começa do jeito certo desde o início, ela cresce muito mais rápido. E hoje, a minha conta do Instagram, que inclusive não é mais esse arroba que tá aqui, era na época quando eu criei a conta, né, Jéssica Colasso 02, porque eu tinha já uma conta principal, que tinha ali 6, 7 mil seguidores, mais ou menos, que era a Jéssica Colasso, ponto. Só isso, né? Sem mais nada. E daí agora, a minha conta que antes era principal ficou 02 e essa nova aqui que eu criei é a principal hoje. Então, assim, por que que primeiro eu criei essa conta do zero, sendo que eu já tinha uma conta grande antes? Primeiro porque, assim, bastante gente falava para mim: nossa, mas para você é mais fácil porque a tua conta, ela querendo ou não, já é grande, você já tem audiência e tudo mais. E daí eu resolvi entrar no desafio de 60 dias, né? Onde eu criei uma conta ali em dezembro, acho que do ano passado. E em 60 dias eu criei conteúdo todo santo dia, tanto no feed quanto nos stories, fazendo a criação de conteúdo do jeito certo, de um jeito estratégico. E eu fiz uma conta crescer do zero em 60 dias, né? E o que que eu fiz, né? Quais foram os meus primeiros passos dentro desse desafio para que essa conta começasse a crescer e me trouxesse os primeiros resultados? Quando eu falo de resultado, gente, para mim, resultado é isso aqui, tá? Resultado não é número de seguidor. Como eu não sou influenciadora, não sou blogueira e coisa do tipo, essa questão do crescimento em exponencial, viralização e um monte de seguidores desqualificados ali para te seguir, isso daí é uma coisa que eu realmente não quero. Resultado para mim significa grana, tá? Então foi nisso que eu foquei. E o que que eu fiz para ter um perfil mesmo criado do zero que me gerasse bastante renda? Primeira coisa foi criar o perfil pela categoria criador de conteúdo, porque assim o próprio Instagram ele libera para gente alguns recursos que na categoria profissional ele não libera. Então, se você for criar uma conta do zero, cria na categoria criador de conteúdo, tá? Depois, o que que eu fiz? Eu criei um arroba fácil de pronunciar e fácil de decorar, porque isso ia facilitar muito o marketing boca a boca. Ah, qual que é o teu arroba? Ah, Jéssica Colasso. É isso. Só que sem o cedilha. Né? Então, se eu, por exemplo, fosse colocar a menina do marketing underline 021, entendeu? Alguma coisa assim. Já fica difícil de você pronunciar, fica difícil da pessoa entender e dela lembrar para depois ir lá pesquisar sobre o teu perfil ou coisa do tipo. Segundo, o nome. Não necessariamente ele precisa ser igual ao teu arroba, né? Mas quanto mais simples e mais direto ele for, melhor também. Inclusive, é interessante você colocar ele junto com o teu nome, igual eu coloquei aqui nesse print, por exemplo, Jéssica L. Colasso barra o meu nicho, né? O meu nicho sempre foi branding e conteúdo, porque eu tenho especialização nessas duas áreas. Então eu coloquei tanto um nicho quanto o outro. Porque quando a pessoa, né, o seguidor que ainda não te conhece, está pesquisando ali sobre coisas desse nicho que ele tem interesse, fica muito mais fácil dele achar o teu perfil, dele achar o teu conteúdo. Terceiro ponto, a bio, tá? Você precisa explicar aquilo que você faz como social media solo ou aquilo que a sua agência social media faz de forma bem direta e objetiva. Então você precisa ter em mente que a sua bio precisa ser composta em pelo menos 3 linhas, tá? A primeira linha que é a Roma, basicamente quem você ajuda através do quê. O segundo ponto é autoridade, que são conquistas, títulos, ganhos, você pode pôr ali, e se você tiver bastante coisa, você pode fazer até uma terceira linha com isso, e daí a quarta linha, que aqui no caso seria a terceira, que é a CTA, basicamente Call to Action, chamada para ação. Você vai chamar o seu seguidor para fazer alguma ação, que é basicamente clique no link para conhecer, ou inscreva-se, ou solicite um orçamento, entendeu? Esse tipo de coisa. Outro ponto importante, os destaques, né? Todo criador de conteúdo, todo social media precisa ter esses destaques aqui. Quem sou eu, que é onde fala sobre você, sobre a sua história, você como pessoa, tá? Não apenas como profissional. Depoimentos, que é aquilo que falam do seu serviço, aquilo que falam sobre o que você oferece, tá? Bastidores,
que é onde você mostra um pouco sobre os bastidores da sua rotina como profissional, tá? Pode ser os bastidores de gravação, bastidores de criação de conteúdo, captação de conteúdo até o cliente, se você oferece esse serviço. Eu, por exemplo, não ofereço porque é uma coisa que hoje, digamos que não vale mais tanto assim o meu tempo, entendeu? Então, peço para o cliente gravar de um jeito assim, assim, assado, ele grava e me manda. Mas se você oferece, é interessante de você colocar nesse destaque aqui. Outro ponto dos bastidores que você pode também trazer é sobre aquilo que você faz no seu dia a dia com a sua família, com o seu marido, você como pessoa, seus hobbies, entendeu? Então, você precisa trazer um pouco daquilo que é você, além da profissional de social media dentro do seu perfil. Quarto destaque, dúvidas frequentes. Então, você pode colocar ali algumas respostas para dúvidas que já apareceram de clientes ou de possíveis clientes com quem você já fez reuniões ali, que você já fez um atendimento, e que algumas pessoas tiveram dúvidas sobre o seu serviço, dúvidas que geralmente se repetem, e que você pode trazer ali para o seu destaque, tá? Esse destaque de dúvida, geralmente, ele é uma coisa que facilita muito o funil de compra. E por último, o destaque de contato, onde você pode colocar um link de redirecionamento direto para o teu WhatsApp, ou de repente para o teu site e tudo mais. Ou para as duas coisas. Então, toda vez que você cria esses destaques para o seu novo perfil, tanto para o seu quanto do seu cliente, você ajuda o seguidor a entender o que você faz, o que aquele projeto quer trazer, o que ele vende, o que ele oferece. Então, isso facilita muito com que a pessoa tenda a comprar de você ou do seu cliente. Por último, ali, né, falando sobre a bio ainda, a gente tem o link, que é basicamente um dos grandes responsáveis pelas vendas do seu perfil e o perfil do seu cliente. Então, mesmo que você ainda não tenha um site profissional para você estar utilizando, que inclusive em breve eu vou ensinar vocês a criarem o seu site de portfólio bem profissional, tipo www.seunomesobrenome.com.br. Tá, eu vou ensinar vocês a fazerem isso logo mais nos próximos módulos. Mesmo que você ainda não tenha esse site pronto, é interessante que você tenha pelo menos uma árvore de links, né, do Linktree ali, de repente, ou de outras plataformas que você pode utilizar, mas é importante que você tenha essa organização e não simplesmente coloque um link direto do teu WhatsApp ali. Tá? Dentro desse redirecionamento, você pode colocar um link para solicitar contato, para a pessoa solicitar um orçamento direto pelo seu WhatsApp comercial, um link de infoprodutos disponíveis, se é que você vende algum, por exemplo, um e-book, um PDF com um calendário de ideias de temas, esse tipo de coisa você pode vender como social media, tá? Por exemplo, eu estou aqui agora vendendo um curso com aquilo que eu sei. Redirecionamento para outras redes sociais, então se você tem Facebook, Instagram, TikTok, tudo isso você coloca ali nessa árvore de links. Então, o que eu fiz para conseguir os meus primeiros seguidores, tá? Primeiro de tudo, eu divulguei para as pessoas próximas de mim, porque quando você não tem nada, você precisa começar por algum lugar. Então, comece pelas pessoas que já te conhecem, tá? Informe elas que você tá com um novo perfil, que seria bacana se elas te seguissem e tudo mais. Basicamente, esse tipo de coisa, tá? É no boca a boca, com pessoas que já te conhecem, que você deve começar. Depois disso, eu segui um passo a passo muito importante. Eu criei um objetivo, defini o meu público-alvo, criei a minha estratégia de conteúdo e comecei a produzir conteúdos todos os dias durante 60 dias. Além de fazer tudo isso, eu ainda defini uma tarefa diária que dura 1 hora por dia. Tá? Então, o que eu fazia durante 1 hora do meu dia durante esses 60 dias? 15 minutos, eu ia em 10 contas pequenas do mesmo nicho que o meu, né, de outros social medias, e engajava com eles em conteúdos recentes, assistia e interagia 10 sequências de stories durante 15 minutos, eu procurava por hashtags do meu nicho e engajava com contas que eu não seguia durante 15 minutos, e também pesquisava conteúdos relevantes e salvava eles para mim durante 8 minutos. Por quê? Porque isso daí é importante para você treinar o algoritmo para entender quem são as pessoas que você tem interesse, quem são as pessoas que você quer que veja o seu conteúdo. E por último, eu ia em 5 contas grandes que eu seguia e deixava um comentário relevante no post mais recente deles, tá? Então isso aqui fez total diferença quando eu criei o meu Instagram do zero. Agora, o mais importante, você não pode de jeito nenhum esquecer os indicadores mais importantes para o algoritmo do Instagram, tá? Então, sem você ter esses 5 indicadores aqui, dificilmente você vai conseguir crescer a tua conta, tá? Basicamente, collabs com outras pessoas do nicho que você atua hoje, que tem ali mais ou menos um número parecido de seguidores, porque assim vocês conseguem crescer de forma que se complemente.
tá? Mantenha a constância, que é basicamente aquilo que todo mundo fala e que você provavelmente já deve ter escutado bastante. Usar bastante stories, porque é uma coisa que o stories, por si só, na maioria das vezes, ele tem uma entrega muito maior do que o feed. E o story, ele é uma ferramenta muito importante para você gerar conexão e identificação com outras pessoas que te seguem. Então, por exemplo, eu hoje tenho uma interação muito maior nos meus stories do que no meu feed, porque na maioria das vezes são públicos diferentes que querem ver coisas diferentes. Então, você precisa utilizar muito os stories. Ah, Jéssica, eu não gosto de aparecer. Eu também não. Na maioria dos meus stories, e dificilmente eu passo um dia sem fazer stories, eu não apareço. Tá? Eu não pego a câmera, fico ali gravando, falando com as pessoas, olha eu indo pra academia, olha eu indo fazer o almoço aqui em casa, olha eu indo, sei lá, no posto de gasolina. Não, a gente não tá falando disso, tá? A gente tá falando de uma sequência de stories estratégicos, mas a gente vai falar sobre isso também de forma mais aprofundada mais pra frente. Por último, utilize Reels. Então, mesmo que você não goste de gravar, eu também não gosto, mas é uma coisa que precisa ser feita. Se você quer ser criador de conteúdo, se você quer ser um social media bem-sucedido, pelo menos, você precisa criar conteúdo e você precisa aparecer, mesmo que minimamente. Tá? Então, muitos reels você pode fazer sem aparecer, por exemplo, reels de memes que gera identificação ali com a tua persona. Se você for no meu perfil do Instagram, que é esse que tá aparecendo aqui agora, a Jéssica.colaco, que é na verdade colaço sem o cedilha, você vai ver que eu utilizo muito esse formato de conteúdo, porque é um tipo de conteúdo que eu gosto, que eu consumo, né, que é o conteúdo de memes ali, que geram identificação com a minha persona, que são vocês, social medias, né? Então, são situações típicas diárias que muitas vezes a gente passa na mão de cliente, ou sozinho, enfim, na nossa rotina. Então, são coisas que geram identificação e que não necessariamente eu precise aparecer em todos esses reels. Por último, utilize hashtags. A gente sabe que essa parte da utilização de hashtag, ela é uma coisa meio polêmica, né? Porque algumas pessoas falam para você não utilizar, outras falam para você utilizar sim. Então, assim, a hashtag, ela é uma das ferramentas mais antigas do Instagram, mas que até hoje ela tem um poder, sim, muito forte, porque ela é uma ferramenta capaz de mostrar o teu conteúdo para pessoas que ainda não te seguem, mas que têm interesse no seu nicho ali, em palavras-chave que você coloca. Então, você precisa saber quais hashtags escolher para colocar nos seus conteúdos de forma estratégica, não colocar muitas e não colocar, tipo, 2, 3 também, entendeu? Então, uma quantidade boa ali seria umas 10 hashtags, mais ou menos, que sejam palavras-chave do seu nicho.